Hoje, finalmente, chegamos ao último dia da nossa jornada das doenças autoimunes. Com a live de hoje, nós vamos falar sobre a dieta anti-inflamatória e a importância dela nas doenças autoimunes, na remissão desses sintomas, da melhora do estado geral das pessoas que vivem com essas doenças e se sentem tão assim perdidas e não se conformam, porque na verdade quem está aqui e está ouvindo não se conforma com uma vida de anti-inflamatórios e de corticoides. Existe vida além disso e a gente pode melhorar através do poder da alimentação. Boa noite, pessoal que está entrando. Então, gente, o que eu quero a gente fazendo um breve resumo, o que aconteceu. No primeiro dia, a gente falou o que acontece com as doenças autoimunes. Por que eu tenho? Será que eu fui escolhido por acaso? Por que essa doença em mim, né? E a gente explicou que existe uma causa genética, mas quem puxa o gatilho para essa doença exacerbar, ou seja, ela aparecer em nós, somos nós mesmos, com o nosso estilo de vida errado, com o nosso sedentarismo, com a nossa alimentação errada, e isso a gente faz startar, porque a gente não pode esquecer que a doença autoimune é uma doença silenciosa no começo. Ninguém sabe, ninguém sente. Eu acabei de falar com uma paciente, de responder aqui nos stories, que ela disse que o marido foi diagnosticado com doença de Crohn, só que ele não sente nada. E é assim mesmo. Então foi um achado esse diagnóstico precoce para que ele possa, para que ele possa cuidar dessa doença, cuidar da sua alimentação antes de exacerbar os sintomas. Isso é o mais importante, tá, pessoal? Então, a gente falou isso na primeira live e falou que todas essas pessoas que têm diabetes, artrite reumatoide, vasculite, doença de Crohn, espondilite, Hashimoto, lúpus, doenças de graves, né? Púrpura, doença celíaca, retocolite, alopécia, todas essas pessoas e outras milhares de doenças autoimunes que existem, todas essas pessoas, elas nasceram sim, às vezes, com essa predisposição, mas com uma vida desregrada, ou até mesmo não, achando que está comendo saudável, mas como essas pessoas, portadoras dessa predisposição genética, têm um intestino mais permeável, que a gente falou na live de ontem, tem um intestino com uma desbiose, mesmo sem sentir nada, mesmo com o intestino funcionando normal, essas pessoas, comendo determinados alimentos, elas vão sim ter sintomas exacerbados ali na frente, às vezes nem a longo prazo. Sim, todas essas doenças, psoríase também é uma delas, né? Então, a gente precisa, sim, que eu falei que o sistema imunológico, o que acontece na doença autoimune? O sistema imunológico fica erradamente atacando células que não deveriam atacar. Por quê? Porque o sistema imunológico é aquele para nos defender de vírus, bactérias e germes quando estão no nosso corpo. Mas por um erro dele, ele fica confuso e começa a atacar as nossas próprias células, né? Então, ele pode atacar um órgão ou ele pode atacar vários até. E o que acontece quando a gente é diagnosticado de uma doença autoimune? A gente viu que a maioria aqui, pelo menos relataram de vocês, que os médicos não recomendam a pessoa ir numa nutricionista para que possa fazer uma modulação intestinal, para que possa fazer uma dieta que desinflame o corpo ou que não o inflame, né? Não, é simplesmente a medicação. E a dieta fica esquecida, você acaba comendo todas as coisas. E o que acontece com essa pessoa que foi diagnosticada com uma doença autoimune e não cuida da alimentação? A tendência é que apareçam outras doenças autoimunes. Por isso que uma pessoa, às vezes, tem mais de uma doença autoimune. Ela tem Hashimoto, ela tem uma psoríase,
ou ela tem uma artrite reumatoide, ou ela tem uma fibromialgia, que é uma doença inflamatória, mas a gente trata como uma doença autoimune. É como a psoríase, é uma doença inflamatória que a gente trata como uma autoimune. E a melhora é sensacional. Então, o que a gente precisa saber é que a gente precisa mudar a alimentação. E o que seria essa alimentação anti-inflamatória? É a gente retirar tudo aquilo que, chegando lá naquele intestino que é mais permeável, que tem a desbiose. O que é aquela desbiose que a gente falou ontem? Aumento das bactérias patogênicas, diminuição das bactérias benéficas. Então, todos esses alimentos, existem dentro desses alimentos proteínas que são mais inflamatórias, que vão chegar lá nesse intestino e vão conseguir passar pela mucosa. Vocês lembram que eu comentei ontem do intestino gotejante vazando? É como se estivesse vazando o meu intestino. Só que é microscopicamente. O que vaza são toxinas, são pedacinhos de proteínas que não deveriam passar por esse intestino e acabam passando. Então, quais são essas proteínas normalmente no geral? São as piores de tudo: o glúten e a caseína. O glúten está presente em um monte de coisas que a gente come no dia a dia, gente, que a gente está acostumado a comer desde criança. Ou seja, a gente come a vida inteira e a gente não sabe que faz mal pra gente, né? Que são os pães, as massas, os bolos, tudo que leve glúten, né? Trigo, cevada, centeio, tudo que tem glúten. Outra coisa são os lácteos. A vida inteira a gente foi criada tomando leite, comendo iogurte, comendo queijinho branco, né? E é altamente inflamatório para essas pessoas, tá? Altamente inflamatório para essas pessoas que têm essa genética e nem sabe. Então, ou aí vai lá na frente aparecer uma doença autoimune. Se ela soubesse anteriormente, ela teria essa possibilidade. Mas a boa notícia é que mesmo você tendo uma doença autoimune, mesmo você sofrendo com as dores, mesmo você tendo todos os sintomas, por exemplo, de pele, aquela pele descamando que é da psoríase, mesmo você tendo vitiligo, mesmo você tendo as dores da artrite reumatoide, tudo isso você tem condição de melhorar. O alimento tem um poder incrível. O alimento, especialmente da dieta anti-inflamatória. Então, nessa dieta anti-inflamatória, é onde a gente vai retirar por um tempo, tá? Por um tempo, a gente vai retirar da sua alimentação determinados alimentos que são mais inflamatórios, industrializados, esses com glúten, com lácteos, né? Vai tratar o seu intestino, ou seja, fazer aquela modulação intestinal que a gente falou ontem, que é necessário para reforçar essa barreira intestinal, para fechar essas microporosidades aí, esses furinhos microscópicos que passam as toxinas para a corrente sanguínea, reforçar, equilibrar essa desbiose, equilibrar essas bactérias, esses micro-organismos que ontem falamos que são trilhões de micro-organismos que vivem no nosso intestino, né? Com 1000 espécies diferentes de bactérias. Vocês imaginam isso? 1000 espécies diferentes de bactérias. Então, a gente precisa tirar tirar os alimentos inflamatórios, modular esse intestino, né? E, por um tempo, fazer a dieta. Depois, com muito antioxidante, uma suplementação própria. Depois de um tempo, você vai melhorando muito das dores, vai melhorando muito dos sintomas, sejam quais forem os sintomas da sua doença autoimune. E aí você vai entrar numa coisa que a gente chama de remissão. É o sonho de todo mundo que tem a doença autoimune. E o que é a remissão? É o controle, né? É a cura?
Não, você tem essa genética. É o controle dos seus sintomas. É uma vida com disposição, é uma vida com bem-estar e é uma vida desinflamada, né? Então, gente, o que é importante vocês saberem é que se algum dia você foi diagnosticado com uma doença anti-inflamatória e esse profissional que diagnosticou para você da medicina tradicional te disse que não tem jeito, que é só você tomar esse anti-inflamatório e esse corticoide para o resto da sua vida, eu quero te dizer que você tem solução para melhorar isso e que você pode entrar em remissão para melhorar isso. De que forma você pode entrar em remissão? Fazendo essa dieta e a modulação intestinal. E é isso que eu senti por tanta procura que eu tenho de pessoas que sofrem tanto com doença autoimune e que comem bobagens, vivem de tomar leite de manhã, vivem comendo pão, é de manhã, de tarde e de noite esse pão. E aí não sabe por que inflama, não come vegetais, não come frutas, não toma um antioxidante, um alimento vivo, um ativo vivo, né? Que a gente tem vários, cúrcuma, gengibre, farinha de semente de uva, linhaça. Gente, tem tanta coisa, né? Plantas que hoje em dia a gente chama de plantas medicinais, alimento que são plantas que a gente pode ingerir, né? E melhora a gente, melhora a nossa situação, melhora a nossa sintoma, a nossa dor, que é o que mais incomoda na doença autoimune, é isso. É você ter essa medicação, essa dor. E pessoas que não param com álcool nunca. É dizer assim, eu nunca mais vou poder tomar meu vinho? Eu nunca mais vou poder tomar a cerveja? A cerveja eu já digo que sempre vai ser pior do que o vinho após a remissão, tá? Você inflamado, a gente tem que tirar um períodozinho esse álcool. Mas depois que você entra na remissão, o que você vai ter é uma quantidade que o seu corpo vai tolerar. Às vezes ele tolera quando você está em remissão, já sem sintomas. Você vai tomar, às vezes, uma taça de vinho, seu corpo não sente nada. Às vezes, com 2 taças de vinho, você já acorda com dor. Porque existe uma tolerância individual para cada pessoa. Cada pessoa vai tolerar de uma forma, né? Uma pessoa que pode estar em remissão, ela pode, às vezes, comer uma fatia de um pão fermentado, de fermentação natural, por exemplo. Uma fatia, às vezes, quando ela come 2, ela já sente piora. E, gente, o que mais as pessoas relatam com felicidade é o bem-estar e a disposição. Porque, além de tudo, esses alimentos inflamatórios, eles roubam a nossa energia. O açúcar, você pode perceber isso. Quando você come o açúcar, dá aquele, né, tchan, tudo mais. Logo depois, às vezes, te dá moleza, te dá sono, te dá cansaço, tá? Porque ele rouba a sua energia. Então, o açúcar e a farinha são alimentos que eu falo que são roubadores da sua energia. E tudo que você não precisa com uma doença autoimune é de falta de energia, é de alimento que rouba a sua energia, porque você tem um sistema imunológico lutando o tempo inteiro. Então, você não precisa desse alimento roubador de energia, tá, gente? Você precisa melhorar essa alimentação e cada vez com ativos e antioxidantes, cada vez mais. Outra coisa que é muito ruim para pessoas com doença autoimune e que a gente realmente não coloca na dieta anti-inflamatória são os industrializados. Tudo que é empacotado, que tem aquelas letrinhas, que tem conservantes, que tem adoçantes ruins, tudo isso a gente passa um período de exclusão para melhorar isso, tá? Para melhorar essa alimentação, tirar isso, limpar. O que eu falei ontem que a gente precisa fazer? Desintoxicar
e desinflamar. Então, essa desintoxicação, a desinflamação ocorre começando com a dieta anti-inflamatória e depois a modulação intestinal. Então, isso a gente precisa, tá? A gente precisa através desses alimentos. Ah, mas eu não posso então comer nenhum pão? Não, você tem como fazer um pão caseiro que não leve esse glúten, que não leve óleo vegetal. Você tem como fazer, é fácil, eu geralmente dou essa receita para vocês. Você tem como não usar leite vegetal no lugar de leite de vaca. Você tem como fazer vários ativos que eu acabo ensinando, vários shots anti-inflamatórios que a gente de uma doença autoimune. Bom, então, o que a gente precisa saber é que a dieta anti-inflamatória é muito importante para o controle desses sintomas, que é o que mais a gente busca, né, pessoal? O que mais a gente busca é melhorar os sintomas, porque quem que gosta de com uma artrite reumatoide ficar cheia de dores? Quem é que gosta de ficar com... Tem doenças que não sentem nada. Aqui, provavelmente, tem várias pessoas que têm Hashimoto e elas não sentem nada, certo? Então, o perigo é isso. O perigo é que essas pessoas que não sentem nada ainda estão com sintomas adormecidos e só aparece lá no exame que possuem a doença. Essas pessoas acabam piorando a sua situação, inflamando mais o corpo e quando chega já está com muito sintoma, inclusive a nível intestinal, mesmo sendo, por exemplo, um Hashimoto, que é aqui na tireoide. Como eu falei ontem, vai influenciar também no intestino, tá? Então, o que a gente pode ver aqui é que nessa medicina tradicional, muitas vezes não ligada à medicina integrativa, à ortomolecular, à medicina que desinflama, à medicina da saúde, né? A medicina da saúde, as pessoas não dão valor, né? Não dão valor a essa dieta. A nutrição, ao poder da alimentação, simplesmente acham que não. Ah, é a sua genética, você não precisa cuidar de nada. É a sua genética, você não precisa alimentar diferente. Pode comer vida normal e usa seu remédio. Pronto, e não é isso, né? Deixa eu ver aqui algumas... Tá. Eu tô esperando até aqui ver se tem um médico que entra aqui para afirmar para vocês, um médico da medicina da saúde possa entrar para dar um depoimento e dizer, sim, que ele trata pacientes com doença autoimune e que a alimentação são encaminhados para fazer a dieta anti-inflamatória. E isso é a grande importância desse contexto. Desinflamar, cuidar da desbiose, retirar alimentos alergênicos, retirar alimentos com corantes, conservantes, retirar alimentos inflamatórios como leite, glúten, né? A gente tira. Tá tentando entrar. Ah, sim. Mas ele tem que mandar a solicitação, se ele conseguir. Então, a gente precisa fazer esse contexto e procurar profissionais que olhem para poder, olhem para você como um todo, para você poder equilibrar, tá? Equilibrar o seu corpo. Se ele não conseguir entrar, porque ele precisa me mandar a solicitação. E aí eu não sei como que eu posso fazer. Ele tem que conseguir mandar a solicitação, né? É porque eu nem tô vendo você, eu não tô vendo a minha câmera não está funcionando, eu não sei por que motivo. Bom, gente, então, diante disso tudo, que a gente pode avisar, que a gente pode, que a gente precisa cuidar dessa alteração, dessa expressão gênica, que a gente precisa cuidar
do nosso intestino, que a gente precisa desintoxicar o nosso fígado, que a gente precisa de desintoxicar o intestino, que a gente precisa se expor menos às toxinas, que a gente precisa tirar esses alimentos inflamatórios, tá? Que a gente precisa cuidar desse intestino e o objetivo total é que a gente a gente faça com que esse sistema imunológico que está alterado, que esse sistema imunológico ele perceba quem é germe, quem é vírus, quem é bactéria e não saia combatendo o nosso próprio corpo, atacando células que não é invasora, é célula do nosso corpo, que é isso que acontece na doença autoimune, né? O nosso corpo ataca ele mesmo por um erro, por uma confusão, entre aspas, do sistema imunológico, né? Então, diante disso tudo, e eu atendo muito paciente com doença imunológica, com doenças autoimunes e inflamatórias também, no caso daí entra a endometriose, entra a psoríase, que a gente também precisa desinflamar. Diante de tudo isso, eu resolvi fazer uma coisa que muito tempo estavam me pedindo, há muito tempo estavam solicitando, tanto quem é paciente quanto quem não é paciente, um acompanhamento mais de perto. Sim, porque não é fácil, né? Você precisa de um acompanhamento mais perto. Então, o que eu resolvi diante de tão poucas orientações, de tantos médicos que não orientam, de pouca mesmo orientação nutricional, não tem muita nutricionista que fala sobre isso, que cuida disso, né? Eu resolvi lançar um programa chamado O Poder da Alimentação na Doença Autoimune. Então, esse programa da alimentação, que ele vai consistir, esse programa? Esse programa eu achei muito legal que ele foi bolado com uma oportunidade para muitas pessoas que até nem têm condições de ir na consulta, tá? Não tem condições. Então, eu fiquei pensando como que eu posso ajudar essas pessoas e também aos pacientes que muitas vezes me pediam essa consulta, me pediam assim, como que posso, mas como é que eu vou? Não vou conseguir vir aqui de 15 em 15 dias, eu não vou conseguir vir aqui toda semana ou todo mês, né? Então eu fiquei pensando o que eu podia fazer para ajudar de qualquer maneira. Então eu resolvi lançar esse programa que é o poder da alimentação na doença autoimune. E que consiste isso? E já vou dizer que para vocês que estão aqui assistindo, vai ser totalmente diferente. Vocês vão ter uma participação, um privilégio, uns benefícios que outras pessoas que não estão na live não vão conseguir. De que consiste isso? Olha, o programa, ele vai ser um programa de 8 semanas, tá? 8 semanas com uma live semanal fechada comigo. Ou seja, você vai ter um encontro semanal de 1 hora, numa live fechada comigo, aonde a gente vai orientar a sua dieta anti-inflamatória, aonde a gente vai lançar desafios importantes, cada semana um desafio para a gente alcançar aquele objetivo maior da dieta, que é desinflamar o corpo. A gente vai ter o objetivo de desinflamar e desintoxicar o fígado e o intestino, tá? A gente vai introduzir novos hábitos alimentares. Cada semana a gente vai colocar essa semana é do hábito tal, é o desafio tal, e no final, naquele dia marcado na próxima semana a gente se encontra de novo e a gente vai trocar essas experiências de como é que foi, como é que você se sentiu, como é que foi o seu sintoma, se você está melhorando e se você está conseguindo, e se não está conseguindo, a gente vai ter 8 semanas. Então são 2 meses no total, sendo 1 vez por semana
no mesmo dia, na mesma hora que a gente vai marcar esse encontro, nesse grupo, nessa live fechada, para quem está participando do programa. Para quem não puder, quem participa do programa e não tem condição de assistir, a gente vai deixar, essas pessoas vão ter a live gravada. E mesmo aquelas que conseguiram assistir, elas vão ter oportunidade de assistir novamente, porque vai ser tanta informação, gente, que vocês vão estar com um caderninho lá preparado, em cada encontro nosso, vocês vão estar com caderno e caneta, anotando tudo, para poder fazer naquela semana até o nosso próximo encontro, tá? Então, o benefício é te pegar pela mão e estar perto de você, para que você tenha a melhora, o objetivo maior é a melhora dos seus sintomas, tá? É o melhor. A gente vai ter também, todos os participantes vão ter um grupo fechado, tá? Vão participar de um grupo fechado, aonde vão poder trocar experiências entre si, o que é muito importante, porque às vezes um consegue uma coisa, o outro dá uma dica, consegue de outra maneira, não é? Então, eu acho que essa importância, essa junção, né? Essa troca de experiências. Tô sentindo isso, eu não consegui, o que vocês fizeram? Um dá uma dica. Ah, eu coloquei uma gotinha de baunilha nisso, naquilo, é isso. Esse grupo fechado vai ser bastante legal. Mas o principal de tudo é vocês, no encontro semanal, que a gente vai ter de 1 hora, toda semana, por 8 semanas, ou seja, por 2 meses, vocês estarem com papel e caneta, que eu vou passar as orientações e vou falar, a meta para essa semana é isso, isso, isso. E é isso sempre com o objetivo de desinflamar, né? De desintoxicar, de estar próximo a vocês mais do que até numa consulta. Então, até os meus pacientes, que são já meus pacientes de consultório, solicitavam isso, essa proximidade, para que a gente possa ter até, como que eu vou dizer, um resultado melhor. Por quê? Porque às vezes o paciente sozinho, ele fica muito assim, ele fica só daqui a 2 meses, ele volta no consultório, então ele fica solto, muito solto, com muita gente tentando dar coisa, come só esse pedacinho, dentro da família mesmo, come só esse pedacinho, isso não vai fazer mal, isso não vai ter problema, ou seja, no trabalho ou em casa, dentro da própria família. E assim, quando a gente está mais próximo, uma vez na semana a gente está próximo, a gente está junto ali, você sabe que assim, poxa, eu vou encontrar nutricionista, semana que vem. Ai, não, eu tenho que melhorar, e o meu objetivo é esse mesmo, é melhorar, é a minha saúde. Eu quero ter uma vida livre dos anti-inflamatórios e dos corticoides. Eu não quero me conformar com isso, eu quero me libertar disso. Eu posso ter uma vida sem dor, eu posso ter uma vida de remissão de sintomas. Para amanhã ou depois, eu posso sim provar um alimento ou outro, mas eu não vou me deixar levar, porque eu não sinto nada hoje, mas eu já fui diagnosticado com uma doença, eu não posso me afastar e fechar os olhos para isso, porque amanhã ou depois eu vou estar com esse problema. Tá, pessoal? Então, esse programa foi feito para você que tem uma doença autoimune, que tem uma doença inflamatória e que precisa de uma ajuda mais próxima, no sentido de saber o que você pode, com orientações e, vamos dizer assim, desafios durante a semana que vocês podem cumprir, nada difícil. Ah, mas você, doutora, vai pedir para eu comprar alimentos caríssimos? Não, a gente está falando de alimento, a gente está falando de ativos, a gente está falando de nutrientes que você encontra na alimentação. A gente está falando, mas eu não tenho condições de comprar orgânico. Aí como é que eu vou participar se eu não vou poder comprar alimentos orgânicos? Não, eu vou te ensinar a diminuir os agrotóxicos do alimento, se é aquele que você pode comprar. A gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem,
tá? Eu vou dizer o que é o melhor de tudo, mas a gente vai trabalhar sim, eu vou te dar opções de trabalhar com a arma que você tem, ou seja, com os alimentos que você tem à mão, tá? E a gente vai retirar sim os outros que não. Aqueles que têm a receitinha, eu vou passar as receitas também de algumas coisas anti-inflamatórias durante toda a semana, cada semana vai ser um desafio. Aí tem uma receita que eu vou dedicar para vocês, vou passar para vocês, tudo vai ficar lá na plataforma. Inclusive as lives. Puxa, mas eu tenho curso no tal dia, que é o dia do encontro. Não tem problema. A live, para quem participar do programa, fica salva lá na plataforma e você vai poder ouvir 1, 2 vezes, até porque você vai ter que anotar. Então, nessa hora que a gente vai se encontrar, eu sempre vou falar, vou avisar antes, um dia antes, olha, amanhã, tal hora, vocês vão papel e caneta. Porém, quem tiver interessado, a gente vai receber essa notícia de como é que vai ser.